Olá, meus irmãos, tudo bem? Que a paz e a graça do Senhor Jesus Cristo seja com todos mais uma vez. Então, meus queridos, esse vídeo que eu vou estar gravando agora, ele seria um complemento ao estudo anterior, que é o estudo sobre a fé. Então, nesse estudo, nós iremos abordar apenas textos do Espírito de Profecia, né? Cremos que o Espírito de Profecia foi inspirado por Deus e, portanto, ter esse complemento através de citações do Espírito de Profecia nos ajudará a compreender mais e melhor ainda, mais do que já pudemos compreender através do estudo anterior pela Bíblia. Então, o tema da fé, a gente vai estar estudando em duas partes. A primeira parte foi a que vocês já viram somente com textos bíblicos, e agora essa segunda parte somente com os textos do Espírito de Profecia, como um complemento, né? Um reforço, para que o tema fique cada vez mais claro e mais objetivo em nossas mentes. Então, antes da gente começar o estudo, vamos fazer uma oração ao Senhor pedindo sabedoria. Oremos. Senhor Deus eterno, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós te oramos. Pai eterno, pela misericórdia e graça do Senhor Jesus, rogamos mais uma vez o auxílio divino do Espírito Santo, para nos conceder luz e discernimento espiritual, para que esse tema sobre a fé seja cada vez mais e mais claro, evidente, e que possamos, meu Deus, através desses textos do Espírito de Profecia, nos firmar mais ainda sobre a fé verdadeira. Que o Senhor nos ajude a ter essa fé e que o Senhor nos ajude nessa caminhada, a fazer bom proveito dessa fé, a usufruir desse dom que o Senhor nos concedeu, guiados, influenciados pelo Senhor e capacitados e somente confiantes na tua ajuda. Que o Senhor possa nos ajudar a cumprir essas verdades em nossas vidas. E que tudo isso seja para a honra e glória do Senhor. Oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, meus irmãos, iremos abordar alguns textos que são textos muito fortes, textos muito importantes e que vai nos ajudar muito mais ainda. Bom, sem mais delongas, vamos às informações que teremos através do Espírito de Profecia sobre a fé. O que Deus revelou a Ellen White com respeito à fé, para que possamos harmonizar com o que a gente aprendeu na Bíblia e que isso possa nos ajudar, nos dando mais clareza a compreendê-la e então buscar essa fé. No livro Conselhos aos Professores, Pais e Estudantes, o Espírito de Profecia diz o seguinte sobre a verdadeira fé. A verdadeira fé assim pergunta ao Senhor: que queres que eu faça? E quando o caminho é indicado pelo Mestre, a fé se acha pronta a fazer sua vontade, sejam quais forem as agruras ou os sacrifícios. Então, meus irmãos, vejam o que o Espírito de Profecia fala com respeito à fé. Ela diz que a verdadeira fé, se ela fala de verdadeira é porque realmente tem uma falsa, né? O que seria a incredulidade, e que essa incredulidade, por sua vez, é muitas vezes tratada como se fosse a verdadeira fé. Ela é maquiada, não é usado o seu verdadeiro caráter, né? Não é demonstrado o seu verdadeiro caráter, quando na verdade muitas vezes está sendo ensinado a incredulidade e não a verdadeira fé. Porque a verdadeira fé pergunta a Deus: que queres que eu faça? Então a verdadeira fé que o Senhor nos concede, ela gera em nós a vontade de querer servir a Deus, de querer sujeitar nossa vontade a Ele, sujeitar nosso caminho, nossos pensamentos e sentimentos, nos levando a renunciar o eu, os nossos caminhos, para aceitar os caminhos de Deus, a vontade de Deus. E é dito que quando o caminho é indicado pelo Mestre, a fé se acha pronta a fazer sua vontade. Então, mais uma vez, a gente percebe que a verdadeira fé, ela não é apenas uma crença que você apenas crê mentalmente, mas não muda nada
na sua vida. Você apenas segue a sua vida como se nada tivesse de mudar, né? Como se apenas tivesse aceitado de maneira consciente, mas aquilo ali não transforma o seu caráter, o seu coração. Pois aqui diz que a fé se acha pronta a fazer a vontade de Deus, sejam quais forem as agruras e sacrifícios, quais forem os sofrimentos e os sacrifícios, porque sabe, confia de que aquele que pediu é poderoso para cumprir, e o que Deus pede é o melhor para nós. Esse outro texto, que se encontra em Mente, Caráter e Personalidade, volume 2, é muito interessante também. Preste atenção, porque, como eu falei no vídeo anterior, a fé, ela não é sentimento, ela não é uma coisa sentimental, é emocional. Muitos hoje, eles procuram sentir alguma experiência exterior, algo emocional. As pessoas são levadas a chorar, a se entusiasmar demais, algo que você percebe que as pessoas querem forçar sentir a fé, quando a fé, na verdade, ela não é sentimental. Ela é uma aceitação racional, porém racional, crendo no que Deus inspirou, naquilo que Deus revelou na palavra dele, crendo que Deus, ele cumprirá, mesmo que aos nossos olhos seja impossível, mesmo que aos nossos olhos não faça sentido a nossa vista humana, ao nosso sentido humano, mas sabemos que aquele que prometeu, aquele que falou, ele é poderoso para cumprir, ele é poderoso para realizar e tornar aquilo uma realidade. Então, diz o texto, sentimento e fé são tão distintos um do outro como o leste é do oeste. A fé não depende do sentimento. Então a fé, ela é tão distinta, tão longe, tão diferente do sentimento como o leste é do oeste. Ou seja, a fé não tem nada a ver com o sentimento. Embora os nossos sentimentos, Deus, ele preserve, mas de maneira que ele vá santificando esses sentimentos, que eles estejam submissos à razão e à fé, então a fé, de fato, ela se firma naquilo que Deus falou, porque ela crê que assim como Deus agiu no passado, na vida de homens que eram sujeitos às mesmas fraquezas que nós, pecadores como nós, mas Deus agiu, transformou o caráter deles, ajudou-los a se tornarem pessoas santas, ajudou-los a viver uma vida íntegra. E assim como Deus criou o mundo e fez tantos milagres poderosos, o maior milagre que ele pode fazer e que ele é poderoso para fazer é nos fazer nascer de novo, sermos novas criaturas. E isso não tem nada a ver com sentimento. Não devemos esperar sentir para crer que isso é possível. Devemos simplesmente crer com confiança e fé e seguir as condições que Deus estipulou para que nós possamos cumprir na palavra dele. Com fé no poder dele, tudo é possível. Continua o texto, ainda essa mesma página de Mente, Caráter e Personalidade, volume 2, dizendo assim, a fé que opera por amor e purifica a alma não é questão de impulso. Então temos que ter cuidado com os impulsos dizendo que é fé. Muitas vezes estamos agindo por impulso e a gente diz que é a nossa fé. Vamos agir pela fé. Mas na verdade muitas vezes não foi o que Deus pediu que fizéssemos e agimos pelo impulso e dizemos que isso é fé. Continua. Ela se aventura sobre as promessas de Deus, crendo firmemente que o que ele disse é capaz de cumprir. Ela está aqui se referindo àquele texto de Abraão, né, lá em Romanos 4. E essa é a frase que eu sempre vou estar repetindo, pois temos que crer que Deus, ele é capaz de cumprir o que ele prometeu. E se ele prometeu que a nossa vida seria uma vida santa, ele nos tornaria justos, nos santificaria e nos capacitaria a viver uma vida de fidelidade a ele. E isso você vê na Bíblia do Antigo Testamento ao Novo.
Ele é capaz de cumprir, quando cooperarmos com Ele. Continua o texto. Nossa alma pode ser exercitada em crer, ensinada a descansar na palavra de Deus. Aquela palavra declara que o justo viverá pela fé, não de sentimento. O justo viverá pela fé, não de sentimento. Ele não viverá pelo que vê, não viverá pelo que sente, não viverá pelo que acha, mas pela fé, e essa na palavra de Deus. Na fé, na palavra de Deus. Outra citação no livro Educação diz assim: a fé é a confiança em Deus, ou seja, a crença de que Ele nos ama e conhece perfeitamente o que é para o nosso bem. Assim, ela nos leva a escolher o seu caminho em vez do nosso próprio. Então, percebe que a fé, ela conduz realmente, tanto como a gente viu na Bíblia, como no Espírito de Profecia, ela conduz a uma conduta completamente santificada. Uma conduta de renúncia da própria vontade para fazer a vontade de Deus. Por quê? Porque confia de que o que Deus falou, o que Deus prometeu, o que Deus orienta, o ideal de Deus é melhor, é o melhor para nós. É melhor do que as nossas próprias escolhas. Confiando que, embora pareça impossível de se cumprir, pareça impossível de se realizar em nossas vidas, Ele é poderoso para cumprir. E Ele cumprirá se permitirmos, se com Ele cooperarmos. No livro Fé e Obras, o Espírito de Profecia, falando mais uma vez sobre a verdadeira fé, é interessante que às vezes ela usa essa palavra verdadeira fé. Então é como se ela estivesse querendo deixar claro que existe uma falsa fé. Porque se existe um verdadeiro, existe o falso. E diz assim: embora a fé verdadeira confie inteiramente em Cristo para a salvação, ela conduzirá à perfeita conformidade com a lei de Deus. A fé é manifestada pelas obras. Percebe que a verdadeira fé, embora confiando em Deus, em Jesus Cristo e no Espírito Santo, não na sua própria capacidade, não na sua própria sabedoria, não no seu próprio entendimento, na sua própria força, na carne, mas somente no poder de Deus, ela nos leva à perfeita conformidade com a lei de Deus. Então o objetivo de Deus a nos conceder essa fé, o objetivo de Jesus em gerar, por isso ele é o autor da nossa fé, é que Ele seja também um consumador, ou seja, que Ele torne essa fé uma realidade, que ela se realize, ela se manifeste pelas obras. E que obras são essas? Obediência aos mandamentos e lei de Deus. Então essa é a verdadeira fé. A fé de Deus, ela transforma o ser humano. Deus, tudo que vem de Deus tem poder. Tudo que vem de Deus é puro e santo. E se vem dele, o propósito é para nos conduzir de volta ao propósito original que Deus tem para o ser humano, que ele já tinha quando criou o homem e que ele ainda tem hoje, que é o de restaurar a imagem dele em nós. Outro texto do livro Fé pela Qual Eu Vivo diz o seguinte: fé não é sentimento. Isso aí a gente já deixou bem claro. Mas veja o que vem depois. A verdadeira fé não se acha de maneira alguma aliada à presunção. Agora a gente vai entrar num aspecto desse estudo muito importante. Não que o que a gente viu até agora não seja de igual importância, mas é importante a gente prestar bem atenção nisso. Preste atenção no que ela vai começar a falar agora. Vamos ler esse texto e outro que vai entrar nesse aspecto da questão da diferença entre fé e presunção. Porque hoje, o que muitas vezes tem sido ensinado não é fé, é presunção. E a gente vai entender isso. Veja, a verdadeira fé não se acha de maneira alguma aliada à presunção. Somente aquele que tem a verdadeira fé está seguro contra a presunção, pois esta é a falsa fé de Satanás. Está vendo que a falsa fé existe? E essa falsa fé, ela é de Satanás e ela é o quê? Ela é a presunção, disfarçada com o nome de fé. Ela vem maquiada, né? Ela vem com uma fachada muito bonita de sentimentalismo, né? De apenas creia e não precisa mais nada.
quando na verdade a fé que a gente aprendeu na Bíblia e a gente aprende agora no Espírito de Profecia, ela conduz à obediência. Uma obediência sem presunção, uma obediência com humildade, com submissão, sabendo que o que Deus nos orienta, o que Deus pede e o que Deus promete é o melhor para nós. E que nós não sabemos o que é melhor para nós mesmos, mas Deus sabe muito mais do que a gente. E com certeza, a gente entendendo isso, então precisamos crer que Deus está no controle e precisamos deixar que Ele de fato esteja no controle na prática e pela fé permitir que Ele vá cumprindo a vontade dele em nossas vidas. E aqui diz que a presunção ela é a falsa fé de Satanás. Então, se a falsa fé de Satanás é a presunção, e essa sempre está disfarçada com o nome de fé, então você precisa saber a diferença. Até então a gente já percebeu que a fé ela vai conduzir à santidade, ela vai conduzir à fidelidade, à obediência, mas uma obediência pela fé, confiando em Deus, confiando na palavra dele, que embora para nós seja contra a esperança, embora não vejamos a possibilidade em nossas vidas quando olhamos para nós mesmos, mas confiamos que Deus falou, Ele cumprirá. Então, veja, presunção, segundo o dicionário, o que significa? Opinião muito boa que alguém tem sobre si mesmo, arrogância, altivez, expressão de vaidade, afetação, segurança ou confiança que se tem em si mesmo, por isso que presunção. O contrário de presunção, segundo o dicionário, diz assim, os sinônimos de presunção, segundo o dicionário, diz assim, altivez, arrogância, suposição é supor, é achar, né? É você presumir da sua lógica, daquilo que você acha que vai ser. O contrário, o antônimo de presunção são simplicidade, humildade, modéstia, singeleza, discrição e naturalidade. Então, a presunção ela é o contrário de simplicidade, da humildade e da modéstia. Pelo contrário, é arrogante, é altiva, é orgulhosa, ela se acha, a falsa fé, a presunção é algo que nos leva à vaidade, à segurança e confiança em si mesmo, né? Então, isso seria presunção, segundo o dicionário. E aqui fala que a falsa fé de Satanás, que é a presunção, ela é completamente oposta à fé de Deus. A fé de Deus, o homem, ele em sua humildade, confiando em Deus e não nos homens, e nem em si mesmo, mas no poder de Deus, ela se firma naquilo que Deus prometeu. Vamos ver um pouco mais sobre essa diferença entre a presunção e a verdadeira fé. A presunção a gente pode chamar de falsa fé. Ainda no livro Fé pela Qual Eu Vivo, diz o seguinte, esse texto é muito interessante. A fé reivindica as promessas de Deus. Ou seja, a fé, ela reclama as promessas de Deus. A verdadeira fé. Isso não está errado. Nós rogamos, pedimos a Deus que cumpra a promessa dele. Embora a fé verdadeira clame as promessas de Deus, reivindique as promessas de Deus, pedindo que o Senhor abençoe, livre, guarde. E isso, Deus, isso é importante que peçamos a Deus, se Ele está disposto a nos dar sabedoria, nos guardar de todo mal. Porém, em contrapartida, a verdadeira fé nos levará não só a pedir as bênçãos de Deus, mas também a nos submeter a Ele, nos sujeitar a Ele e a obedecê-lo, por amor, por gratidão e pela fé. Porém, a presunção, e aí você vai começar a comparar, né? Pelo que a gente viu no dicionário, você já compreendeu como a presunção é diferente da humildade, né, da modéstia,
da mansidão, porque a presunção ela é arrogante, ela é vaidosa, ela confia em si mesmo, ela confia no que acha. Então essa é a presunção. Veja, aqui diz, continua o texto, a presunção também reivindica as promessas de Deus. Então aquele que é presunçoso, que vive por uma falsa fé, ele reivindica, ele pede as bênçãos, ele pede o cuidado de Deus, ele quer as bênçãos de Deus, quer os livramentos, quer que Deus cuide, quer que Deus quer que Deus realize seus desejos, seus sonhos, porém, diz assim, mas delas se serve das promessas de Deus, como fez Satanás, para desculpar a transgressão. Então a presunção, a falsa fé, procura sempre desculpar a transgressão. Veja a diferença. Enquanto que a verdadeira, ela não busca desculpa. Simplesmente, muitas vezes é necessário reconhecer a fraqueza, é necessário reconhecer a falta de fé, a incredulidade, mas pedir a Deus que Deus ajude na nossa falta de fé, a aumentar a nossa fé, a vencer a nossa infidelidade e a nossa incredulidade. Mesmo reconhecendo que muitas vezes tem falta de fé. Porém, a presunção, além de não reconhecer que é incrédulo, um presunçoso, ele reclama as promessas de Deus, as bênçãos de Deus, ele quer ir para o céu, ele quer a eternidade, mas ele, assim como faz Satanás, ele se serve dessas promessas para desculpar a transgressão, para desculpar a desobediência. Então, dizem, basta crer, o Senhor já fez tudo por nós, não precisamos obedecer a Deus. Então, e muitas vezes até diz, não, a obediência é por amor, ou seja, não é uma obrigação, né? Então a presunção, ela se vale das promessas de Deus, das bênçãos de Deus, para viver desculpando o pecado, a transgressão e a desobediência. Isso é presunção, isso é a falsa fé de Satanás. Então, embora reivindica, pede a Deus que Deus abençoe e faça tudo, não quer fazer a sua parte, não quer cooperar, não quer consentir, não quer negar o eu, sacrificar o eu. Jesus Cristo disse, aquele que quer ser meu seguidor, negue-se a si mesmo e diariamente carregue a sua cruz e siga-me. Então temos que negar e diariamente carregar a nossa cruz. A cruz para Jesus Cristo foi um grande sacrifício e nós temos também que fazer esses grandes sacrifícios. Pela fé e por amor, não para querer ser merecedor do céu, porque não merecemos nada, merecemos a morte eterna, mas pela fé em Cristo Jesus, Ele nos ergue, Ele nos dá uma nova chance para que possamos então trilhar o caminho da santidade, o caminho estreito. Mas a presunção não quer considerar isso, a presunção foge disso. A presunção, o presunçoso, se dizendo fiel, se dizendo ter fé, ele busca desculpar e recuar. Ele busca recuar da fidelidade e da obediência. Continua o texto. A fé teria levado nossos primeiros pais a confiar no amor de Deus, a obedecer aos seus mandamentos. Então a fé, se eles tivessem tido fé, eles teriam obedecido, não teriam desobedecido à ordem de Deus. Porém, continua o texto, a presunção os induziu a transgredir sua lei. Olha só, então eles foram presunçosos. É tanto que quando Deus vai até Adão, eles começam a se desculparem. O Deus diz, o que foi que fizeste, Adão? Eu vou parafrasear. O que foi que você fez? E Adão joga a culpa na mulher. A mulher que o Senhor me deu, né? Se não fosse por ela, eu não tinha caído. E aí Deus fala com a mulher, e a mulher, a serpente me enganou. Então um sai jogando para o outro. Isso é presunção. É viver se desculpando e não reconhecer o seu erro, o seu pecado, com o intuito de
pedir perdão a Deus e de se arrepender e de se converter e abandonar e viver uma vida de fé nas promessas de Deus, de que Deus é poderoso para não nos deixar cair novamente. Mas a presunção os fez transgredir, os induziu. Então eles foram presunçosos naquele momento. Isso é presunção. Voltando ao texto, diz assim: a presunção os induziu a transgredir sua lei, acreditando que seu grande amor os haveria de salvar das consequências do pecado. Olha, eles acreditaram que Deus era tão amoroso que ele não ia castigar. Ele deixava para lá, ele esquecer. Bastava pedir perdão e continuava o planeta perfeito, o Éden perfeito. Que eles iriam continuar na posição de perfeição em que eles se encontravam, glorificados. E eles confiando de que Deus não tinha justiça, não iria agir com justiça, mas apenas com amor. Por isso que a fé falsa, ela sempre leva ao sentimentalismo, ao emocionalismo. Não, Deus é amor. Deus vai perdoar. Meus irmãos, embora Deus perdoe, embora Ele seja amor, Ele também é justo. Porque Ele mesmo falou que aquilo que plantamos, iremos colher. Então, mas não está perdido. Porém, nem tudo está perdido. Isso não quer dizer que Deus, Ele ser justo, significa que estamos condenados. Haverá sim um momento em que a misericórdia irá acabar, a graça irá acabar, a paciência de Deus irá encher. Como diz em Apocalipse, a taça da ira de Deus irá transbordar. E aí, realmente, não vai haver mais como perdoar o ser humano. Porém, enquanto ainda se há graça, ainda precisamos recorrer a Deus, mas não com o intuito de abusar da misericórdia dele e do amor dele, mas com o intuito de buscar a justiça dele para vivê-la pela fé. Então, diz que eles pensavam que no grande amor de Deus, Deus iria salvá-los das consequências do pecado. Mas as consequências vieram e a gente está sentindo hoje. Continua o texto. Não é fé o que roga o favor do céu sem cumprir as condições. Existem condições para que a fé verdadeira ela se realize, ela seja nos concedida e para que as promessas de Deus também nos sejam concedidas. E as bênçãos de Deus também. Existem condições sobre as quais é assegurada a misericórdia. A fé genuína tem seu fundamento nas promessas e medidas das Escrituras. Então a fé, ela nos leva a crer nas promessas, confiar em Deus, que embora não sejamos capazes, Deus nos capacitará. E sempre firme no que Deus falou, no que está escrito, não está escrito, e não na opinião de homens, não em mandamentos e tradições de homens, e nem na imaginação e nos sentimentos, mas no assim diz o Senhor. Então você vê a diferença entre presunção e fé. Analise bem, e isso serve para todos nós, para fazer um exame profundo em nossa consciência, se estamos crendo na verdadeira fé ou na falsa. E pelos frutos iremos conhecer. Pelo que temos buscado viver, iremos saber se realmente estamos sendo presunçosos ou não. Porque a verdadeira fé, ela leva à submissão através da humildade, através do reconhecimento que por nós mesmos não podemos nada. O Senhor Jesus Cristo disse que sem Ele nada podemos, mas com Ele todas as coisas são possíveis. Então, a fé, ela se apropria das promessas de Deus, mas sendo submisso à direção de Deus, sendo submisso às orientações divinas, buscando viver pela fidelidade a Ele, através da fé, uma vida que o honre e o glorifique, e não honrar o próprio eu. Outro texto que está no grande conflito diz assim: a verdadeira fé se manifestará por uma vida santa. No livro Vida e Ensinos diz o seguinte: a verdadeira fé não é presunção, mas se arrisca muito. Parece um contraste, né? A gente acabou de entender que presunção muitas vezes nos leva a pessoa que ela é presunçosa, ela se garante em si mesma. Ela se acha
né? Então ela se acha capaz e ela quer se aventurar em coisas que Deus não disse que ela fizesse. É interessante, né, que a falsa fé, ela muitas vezes quer fazer aquilo que Deus não disse, como se fosse da vontade de Deus, e aquilo que Deus deixou bem claro na palavra dele, o presunçoso recua, ele rejeita, ele finge que não entendeu muitas vezes, ou então procura fechar os olhos para aquela realidade. Porém, a verdadeira fé, embora não seja presunção, ela se arrisca. Mas se arrisca de que forma? Um exemplo seria Pedro, quando no barco, naquele momento de tempestade com os outros discípulos, ele olha para o mar e vê Jesus Cristo andando sobre as águas. E o Senhor Jesus o chama. E quando Jesus Cristo o chama, então, quando Pedro vê Jesus Cristo andando sobre as águas, ele pede ao Senhor Jesus para que ele possa ir até ele. Então, quando Jesus Cristo o chama, ele vai, ele se arrisca, porque nenhum homem ele pode andar sobre as águas. E, além do mais, além de não apenas andar sobre as águas, estava numa tempestade. As águas não estavam tranquilas, estavam super agitadas. Ou seja, era um risco e tanto, né, para que ele pudesse fazer aquilo ali. Mas ele não foi porque ele quis, ele não foi pela imaginação dele, porque ele achava que era da vontade de Deus, não foi para demonstrar que ele era capaz, para se mostrar de que ele conseguiria fazer aquilo ali, dizendo, eu tenho fé, eu posso fazer isso, Deus vai me livrar. Não, ele não foi com esse intuito, não foi com esse pensamento que Pedro foi, ele foi porque Jesus falou, e ele seguiu a palavra de Jesus Cristo. Ele confiou em Jesus Cristo naquele momento. Jesus Cristo falou, ele foi. E no momento que ele se desviou de Cristo, ele se atentou a toda aquela turbulência e de que ele estava fazendo uma coisa que era sobrenatural, sobre-humana, que o humano não pode fazer. Então, ele se atentou na sua própria incapacidade e afundou. Mas se ele tivesse seguido firme, confiando, olhando para Cristo, ele teria conseguido ir até ele. Mas, quando Jesus Cristo o salva naquela ocasião, ele não repreende Pedro, porque Pedro tentou fazer aquilo ali, se arriscar. Porque na verdade foi Cristo quem pediu. Essa é a diferença. Porque foi Jesus Cristo quem chamou. Ele não foi porque ele quis apenas. Ele não foi porque ele quis apenas. Ele foi porque Jesus Cristo o chamou. E, atendendo ao chamado de Cristo, ele confiou nele. Pelo menos a princípio. Mas quando a fé caiu, desfaleceu, então Jesus Cristo chega para ele e Jesus Cristo não repreende a atitude dele em se arriscar, mas a falta de fé. Tanto que Jesus Cristo diz, homem de pequena fé. Então, você vê que a verdadeira fé, ela se arrisca naquilo que Deus pede, naquilo que Deus orienta, naquilo que Deus promete. Assim como Abraão. Abraão estava levando um filho para o sacrificar. Ele se arriscou, porque ele estava realmente pronto para matar o filho. Mas ali foi uma prova de fé. Então a fé, ela se arrisca nas orientações de Deus, quando de fato confia e sabe, tem firmeza de que é aquilo mesmo que Deus quer. Confiando que Deus ajudará, capacitará e cumprirá o que ele orientou, o que ele pediu. Então, meus irmãos, é isso. Entendemos através dos textos do Espírito de Profecia a diferença entre presunção e fé, embora a verdadeira fé ela se arrisca muito, mas se arrisca por amor a Deus e consciente de estar seguindo a palavra de Deus e não o próprio sentimento, não o próprio coração, porque a Bíblia diz que o coração é enganoso mais do que todas as coisas. A Bíblia também fala, através desse mesmo capítulo de Jeremias, que maldito o homem que confia no homem. Então não é confiando no homem, não é confiando nos sentimentos, no coração, em si mesmo, mas confiando na palavra quando se tem um firme e
um claro assim diz o Senhor. Então a fé se arrisca, mas confiando completamente em Deus, olhando para Jesus Cristo, buscando a sabedoria dele, se humilhando em humildade, pedindo a ele orientação, sabedoria, capacidade para realizar a vontade dele. Isso é a verdadeira fé. Então prestemos bem atenção se a fé que estamos tendo em nossas vidas é presunção, a falsa fé ou a verdadeira fé. Mesmo que a verdadeira fé muitas vezes esteja vacilando, mas não devemos desistir. Peçamos para que Deus nos ajude e estejamos dispostos a receber a ajuda, para que não fiquemos oscilantes para sempre, constantemente, porque não podemos nos arriscar em continuar oscilantes na fé e na fidelidade. Precisamos ter a fé de Abraão, de que embora não estejamos vendo o cumprimento das coisas que Deus disse que faria, cremos que aquele que falou, que prometeu, é poderoso para cumprir. Então que Deus abençoe a todos vocês, que o Senhor Jesus Cristo esteja cada vez mais fortalecendo a cada um de nós, e eu convido para que continue acompanhando os vídeos, os estudos. Iremos no próximo estudo estudar sobre a justificação pela fé, em mente com essa fé que a gente aprendeu, a fé bíblica, a fé verdadeira. Entenderemos que a justificação pela fé é algo assim transformador, é poderoso. Dessa mesma maneira como abordamos a questão da fé, iremos abordar a questão da justificação pela fé, com textos da Bíblia, e depois iremos verificar também através de textos do Espírito de Profecia. Então, que Deus abençoe a todos. Até breve.